Oi corajosas, oi corajosos aqui do canal. Esse vídeo de hoje é para te fazer uma pergunta. Até quando você vai fugir do seu chamado? Até quando você vai ficar fugindo do que Deus tem para sua vida? Até quando você vai ficar negligenciando o que Ele está falando para você fazer? Continua no vídeo. Eu tô lendo a história de Moisés e que incrível, né? Quando a gente pega para ler a história de Moisés, a gente entende o quanto ele questionava a Deus, o quanto ele questionava a sua capacidade, o quanto ele se achava incapaz, o quanto ele questionava a sua identidade. Ele achava que era a pessoa errada para cumprir o propósito de Deus. Ele achava que Deus podia chamar outras pessoas, mas ele não era capaz de fazer. Mas ainda assim, em meio a tantos questionamentos, Deus usou Moisés. Eu quero ler com você aqui, ó, Moisés 4, do 10 ao 13. Abre aí a Bíblia se você tiver com ela pertinho de você. Moisés 4, do 10 ao 13. Vamos lá. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele não se achava capaz. E o Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. Quantas vezes a gente está falando para Deus: envia alguém, envia tal pessoa, envia fulano, envia cicrano, mas não envia a mim, porque você não se acha incapaz, você não entendeu quem que você é em Cristo, você não entendeu a sua real identidade ainda e o seu valor. Você é tão valorosa, você é tão valiosa, você é tão valioso aqui, seu valor é muito grande. Então, se Deus te escolheu, é porque é você mesmo. Não adianta você querer passar isso, o seu chamado, para o outro, porque o outro não vai fazer tão bem quanto você faria, porque é você que foi chamado para fazer. Deus escolheu você, assim, do jeito que você é mesmo. Se você não é bom para falar e Ele tá te chamando para falar com alguém, é porque é você, porque Ele quer usar você. Algumas pessoas têm tantas técnicas, mas não tem uma coisa: o chamado de Deus na vida delas. Então não é pelo valor, não é pelo valor financeiro que isso proporciona, não é sobre as técnicas, não é sobre as certificações, é sobre um coração querendo aprender, um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. É esses que Ele vai usar, é esses que estão disponíveis para fazer a obra dele que Ele quer usar. E é por isso que Ele chamou você. Moisés dizia que ele não sabia convencer as pessoas. Ele falava que ele é eloquente. Ele não sabia convencer as pessoas que ele falava com elas. Ele não sabia como falar com as pessoas, né? E quantas vezes a gente não conseguiu conversar com alguém, falar com alguém, a gente se achou incapaz disso. Mas quando a gente se pôs diante da presença do Senhor e falou: Deus, fala o que o Senhor deseja através de mim. Quantas vezes eu mesmo me acho incapaz de falar com as pessoas sobre algo. Eu me achava incapaz. Até eu entender que é Deus que vai fazer através de mim, não é sobre mim. O nosso chamado, o chamado que Deus tem para nós, nunca vai ser sobre nós. Nunca vai ser sobre o que a gente consegue fazer. Sempre vai ser sobre Ele. Sempre vai ser sobre o que Ele vai fazer através de nós. Então não tenha medo disso. Não tenha medo de cumprir o seu chamado. Não tenha medo do mais importante: dizer sim para o chamado de Deus. E o chamado de Deus pra gente sempre vai ser maior do que a gente imagina. Sempre vai ser maior do que a gente pode fazer ou que a gente pode imaginar fazendo. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Deus não se limita aos nossos planos, às nossas visões. Deus é muito mais do que isso. Deus não cabe numa caixa. A gente não pode colocar Deus numa caixa e falar: faz dessa forma. Ele faz da forma que Ele quiser, e muitas vezes a forma que Ele vai fazer tá fora da sua caixa, tá fora do seu plano de visão, tá fora das suas limitações. Porque é Ele que faz. E não é através das nossas limitações.
Ele usa das nossas limitações para fazer o chamado dele. Porque é através disso que vai se tornar grandioso aos olhos dos outros. É isso, as nossas limitações que vão chamar a atenção das pessoas. E são as pessoas que precisam conhecer a Deus. São essas pessoas que precisam ouvir mais dele. Se Deus está te chamando para fazer o chamado dele, para de correr do chamado dele. Uma hora ele vai te encontrar. Uma hora esse chamado vai te encontrar. E aí você vai fugir para onde? Aceita o chamado dele. Diz, Senhor, eis-me aqui para cumprir a tua obra, o que o Senhor tem para mim. Deus não te fez à toa, Ele não te fez para estar aqui só para viver algo que todo mundo está vivendo, a corrida dos ratos, aquela acorda, dorme, trabalha, só isso. Deus te chamou para ter plenitude, para ser pleno nessa vida, em todas as áreas. Você se sente feliz no que você faz hoje? Você se sente feliz com a sua família? Você se sente feliz em todas as áreas da sua vida? Como é que tá as áreas da sua vida hoje? Reflita sobre isso. Quando você está vivendo o chamado de Deus, as outras áreas também vão estar prósperas. Porque quando a gente entende o chamado de Deus, a gente aceita Ele, a gente se coloca na presença do Senhor, está disposto a cumprir a obra do Senhor. Quando a gente aceita isso, tudo na nossa vida prospera. Eu não estou falando só de parte financeira, estou falando de todas as áreas da nossa vida. Porque Deus quer que a gente tenha uma vida abundante, próspera. E é isso que Ele espera para os filhos dele, porque a gente é filho. Eu quero ler com você uma passagem também que está em João 14, do 12 ao 14. E diz assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha só, quando a gente está disposto a cumprir o chamado de Deus, quando a gente está disposto a fazer a obra, a continuar a obra, porque ela não terminou. A obra de Deus, ela continua em você. E é por isso que você nasceu. Você não nasceu à toa, você não foi acidente, você não foi ao acaso. Você está aqui com um propósito, o propósito que Deus colocou na sua vida. Ele te deu uma missão. Ele deu um chamado para cada um, uma missão para cada pessoa. Você já descobriu a sua? Ouça, se coloque na presença do Senhor, fala, Senhor, eis-me aqui. Mas se coloca de verdade, sabe? Tenha o coração quebrantado para cumprir a obra dele. Tenha a sede de conhecimento da palavra. Tenha a sede de estar mais conectado com Deus, de entender mais o que Ele tem para a sua vida. Porque quando você faz isso, Ele revela o chamado dele para você. E quando Ele revela o chamado dele para você, querido, querida, se prepara. Porque aí as coisas vão começar a andar de uma forma que você nunca imaginou. São formas sobrenaturais, porque Deus está cuidando de cada coisinha para você. Até agora você foi no seu tempo, até agora você foi no seu controle, e muitas vezes você bateu a cabeça e você se decepcionou, né? Mas porque foi do seu jeito. Então que tal agora você escolher que seja do jeito de Deus para você? Feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero orar por você agora. Paizinho amado, querido, quero te agradecer, Pai, por essa vida que está aqui ouvindo. Ela não está aqui por acaso, Pai. O Senhor preparou que ela estivesse aqui. Abençoa a vida dela, Pai. Faz ela ser mais íntima de Ti, ó Pai. Que ela possa ter sede de Ti, Pai. Que a alma dela clame por Ti, Pai. Pela Tua presença, Pai. Por mais conhecimento da Tua palavra, Pai. Pela sede de Teu Senhor do lado dela, a todo momento, Pai. Cuida dessa alma, cuida dessa vida, Senhor Jesus. Tire as armadilhas que o inimigo tenta colocar sobre a vida dessa pessoa agora, Pai. Impedindo que ela consiga encontrar o propósito dela, Pai, através das distrações que ele tem colocado no meio do caminho. Porque quando ele não consegue destruir, ó Pai, ele tenta com as distrações. Revela essas distrações na vida dela, Pai, que ela possa se livrar disso agora, em nome de Jesus, de todas as distrações que paralisam o caminho dela contigo, Pai. Cuida da vida dela, cuida da vida de cada um de nós e nos dê sabedoria, Senhor Jesus, para entender o Teu chamado e o Teu propósito para nós. Que possamos estar diante dos Teus olhos, Pai, debaixo da Tua proteção e trilhando o caminho que o Senhor escolheu para nós. Que é um caminho bom, perfeito e agradável, Pai. Que é muito melhor do que os nossos maiores sonhos. É o que o Senhor tem para nós. E nós cremos, Pai, em Ti. Nós cremos que o Senhor tem muito para nós. Porque o Senhor não se limita em uma caixa.
Nós muitas vezes limitamos o Senhor, mas o Senhor é ilimitável, Pai. O Senhor é grandioso. Os planos que o Senhor tem para nós são enormes, Pai. É muito maior do que a gente possa imaginar, são profundos. E nós cremos, ó Pai, que possamos ser instrumento, Pai, na vida das pessoas. Nos usa, Pai, conforme o Senhor quer, quando e onde o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então essa foi a palavra de hoje. Me segue no Instagram, ó, porque tem muito conteúdo lá para você acompanhar. Tô meio gripadinha, né? Esse tempo mudou. Mas me segue lá no Instagram. Consegui gravar esse vídeo, graças a Deus. E curte, comenta, compartilha e seja um instrumento de Deus na vida das pessoas. Elas precisam de você na vida delas. E você precisa abrir a boca para falar o que Deus tem feito na sua vida. A sua história só você tem. Ninguém tem ela. Ninguém viveu ela por você. A sua história é única e ela merece ser falada. Seus testemunhos que você tem guardado, eles merecem ser expostos. Fale sobre as obras de Deus, fale sobre o que Deus tem feito na sua vida, fale sobre quem é Deus para você. Ele é maravilhoso, né? Então é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. E tenha intimidade com Deus, hein? Fale com Ele sempre. Traz Ele para os seus dias. Você não vai se arrepender. Beijo!